Outros processos de formação de palavras. A onomatopeia é a reprodução imitativa de certos ruídos ou vozes dos animais. Exemplo: miau, ping-pong, tic-tac. B. Acrossemia. Conforme José Lemos Monteiro, linguista cearense, é um mecanismo que consiste na combinação de sílabas ou fonemas extraídos dos elementos de um nome composto ou de uma expressão. São formações através de siglas, como por exemplo, ALAC, Academia de Letras e Artes de Caucaia, APESC, Associação dos Professores do Ensino Superior do Ceará, FGF, Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. C. Hipocorísticos. É um apelativo usado na linguagem familiar para traduzir carinho. Exemplo: Fafá, de Fátima, GG, de Getúlio, Lalá, de Lamartine. D. Oniônimos. São nomes próprios que se referem a marcas industriais ou artigos comerciais. Exemplo: com sufixo al, melhoral, com sufixo ux, brilux, com sufixo it, vulcalite. Há também exemplos com nomes compostos: Brastemp, de Brasil mais temperatura, Nescau, de Nestlé mais cacau, Neston, de Nestlé mais tônico. Na formação de novas palavras, não devemos esquecer os neologismos, que têm como principais fontes a nomenclatura técnica, ciclovia, deletar, letramento, em Portugal, literacia. Os estrangeirismos são os chamados empréstimos linguísticos, os quais, segundo Leonard Bloomfield, linguista norte-americano, podem ser culturais em virtude das relações políticas, comerciais com povos de outros países ou íntimos, resultante da coexistência de dois idiomas no mesmo meio social, caso do português e do espanhol na Península Ibérica. São exemplos de estrangeirismos: chapéu, do francês chapeau, whisky, do inglês whisky, ópera, do italiano ópera, pandeiro, do espanhol pandeiro. No intuito de combater os estrangeirismos mais usuais no português, o linguista brasileiro Dr. Castro Lopes propôs uma lista de neologismos por ele formados de elementos, sobretudo latinos. Nem todos lograram aceitação, alguns deles com sua formação exótica, como por exemplo, em vez de futebol, ludopédio, em vez de piscinê, nasóculos, em vez de piquenique, converscote, em vez de reclame, propaganda, preconício. Alguns, porém, obtiveram aceitação popular. Exemplo: em vez de bijuteria, joalheria, em vez de boulevard, calçada, em vez de debit, estreia, em vez de menu, cardápio. C. A gíria. Os empréstimos vocabulares circunscrevem-se quase sempre às línguas especiais e à gíria, que, segundo George Krapp, filólogo norte-americano, é um misto de certos elementos de vivacidade, de xiste, de petulância e acinte, em contraste com a norma da língua. Segundo Adolfo Coelho, filólogo lusitano, a gíria nasceu na Europa entre os ciganos, que criavam uma linguagem desconhecida
para não serem reconhecidos ou presos pela polícia. Como explicou Joaquim Matoso Câmara Júnior, linguista brasileiro, nos grandes centros urbanos tende a desenvolver-se, em contraste com a língua comum, uma espécie de gíria generalizada em que se comprazem as classes populares. Segundo o autor brasileiro, um exemplo de empréstimo que se pode rastrear na gíria do português brasileiro é a palavra bacana, oriunda do italiano bacano, abreviação de bacanal, segundo Bruno Migliorini, linguista italiano. A forma em A proveio de locuções femininas, coisa bacana, pessoa bacana, com a elipse do substantivo. Exemplo, de pessoa bacana, bacana. Outros exemplos de gíria usada no Brasil e em Portugal com o mesmo significado: amigo da onça, falso amigo; cacau, dinheiro; dor de cotovelo, ciúme, despeito; lábia, astúcia; otário, ingênuo; torcer o nariz, mostrar desagrado, e outras.